Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que o santo e bendito Deus eterno continue abençoando a cada um de vocês. Eu quero trazer uma reflexão para a nossa meditação, falando a respeito do pecado, que a gente conhece teologicamente como a martiologia, que é a doutrina do pecado. Dentro de uma visão teológica, eu quero trazer para vocês algumas reflexões a respeito, porque sabemos que o pecado, na sua essência bíblica, não é apenas um erro moral ou uma falta de comportamento correto. Ele é, antes de tudo, uma quebra de relacionamento com o próprio Deus. Vemos que desde o princípio, o homem foi criado para viver em comunhão com o seu Criador, mas escolheu trilhar um caminho de independência. A primeira manifestação que vemos, o primeiro relato a respeito do pecado, em condição atrelado à humanidade, vemos isso claramente no capítulo de número 3 de Gênesis, quando Adão e Eva desobedecem à ordem de Deus. Esse ato não foi apenas comer do fruto proibido que Deus havia dito que não era para comer. Foi uma decisão de colocar a própria vontade acima da vontade de Deus. Assim, o pecado entra no mundo com uma realidade espiritual que afeta e afetou não apenas Adão e Eva, mas toda a humanidade existente no mundo. O apóstolo Paulo, ele traz claramente em Romanos capítulo 3, versículo 23 o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, o pecado é universal, não há distinção, todos, sem exceção, foram alcançados por essa condição. Biblicamente, o pecado pode ser compreendido de três formas principais, e nós conhecemos muito bem porque somos ensinados desta forma na igreja. Primeiro, a transgressão. O que é transgressão, pastor? 1 João capítulo 3, versículo 4, é a quebra da lei de Deus. É você quebrar a lei de Deus. Segundo, é chamada também de iniquidade. O que é iniquidade, pastor? O salmista Davi, ele explica isso no Salmo de número 51, verso de número 5, que a iniquidade é a inclinação interior para o mal. Terceiro, errar o alvo. Como assim, pastor, errar o alvo? O apóstolo Paulo explica em Romanos capítulo 3, versículo 23. É quando a pessoa não consegue alcançar o perdão divino. Por isso estou trazendo essas reflexões para você. Porque o pecado não é apenas um ato externo, mas uma condição interna do coração do homem. Jesus, ele ensina em Mateus capítulo 15, versículo 19, que é do coração que procedem os maus pensamentos, mostrando que o problema do pecado é mais profundo do que comportamento. É a própria natureza do ser humano. O pecado, querido, sempre produz e sempre vai produzir efeitos. A Bíblia revela pelo menos três grandes consequências que o pecado ele gera na vida da pessoa ou do ser humano. Primeiro, o pecado ele traz a separação de Deus. E é em Isaías capítulo 59, versículo 2 que vemos que o pecado faz separação entre Deus e o homem, entre o homem e Deus, e assim vice-versa. Segundo, o pecado ele traz a morte espiritual.
Paulo explica em Romanos capítulo 6, versículo 23, declarando que o salário do pecado é a morte. Tereis, o pecado ele gera escravidão. E quem explica é João, no seu capítulo de número 8, versículo 34, onde Jesus afirma que quem pratica o pecado torna-se escravo dele. O pecado, portanto, não é apenas o que chamamos de condição humana, mas também afasta o homem de Deus, aprisionando em um ciclo de destruição. Mas existe solução para isto, porque a própria Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Tem solução para o pecado. Mesmo diante dessa condição, Deus não abandonou a humanidade, porque o plano de redenção de Deus se cumpre em Jesus Cristo nosso Senhor. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, vemos que Deus prova o seu amor ao enviar Cristo para morrer pelos nossos pecados. A cruz não é apenas um símbolo, é o ponto onde a justiça e a graça se encontram. É onde Deus ele prova o seu amor. É onde Deus, como diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus não apenas perdoa o pecado, ele também remove sua culpa e quebra seu domínio. 1 João capítulo 1, versículo 29, ele é apresentado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diante disso, queridos, a Bíblia apresenta um caminho claro. Tem que se arrepender. É preciso conhecer a Cristo e crer nele, para que isso lhe gere uma nova vida. O pecado perde totalmente o seu poder quando o homem se rende à graça de Deus. Portanto, o pecado começou com uma escolha, tornou-se uma natureza e gerou separação. Mas em Cristo, ele encontra seu fim para todo aquele que crer. Aleluia. Fique com esta frase. O pecado afasta o homem de Deus, mas a graça em Cristo reconstrói o caminho de volta à vida. Que Deus em Cristo continue abençoando em nome de Jesus. Eu sou o pastor Edivaldo, professor de teologia e servo do Deus Altíssimo pela sua bondade e infinita misericórdia. Deus abençoe a todos.